a satisfação de receber o Otávio Ribeiro Neto, já participou hoje, direto do Portal Dia, jornalista Tássio Cruz, também o jornalista João Magalhães, editor do Jornal Dia, bancada completa. Vamos ao primeiro assunto do quadro de hoje, diz respeito à tramitação de pedidos de empréstimo na Câmara Municipal de Teresina. A Prefeitura quer autorização para contratar novas operações, mas o clima não é muito passivo não no Parlamento. Vamos acompanhar. São duas operações de crédito em tramitação. Uma de 38 milhões de euros junto a um banco europeu e uma de 40 milhões de reais junto à Caixa Econômica Federal. Os recursos devem ser aplicados em obras infraestruturantes, como defendeu o líder do prefeito na Câmara Municipal. Amanhã vai ser votada, já chegamos no entendimento, a operação de crédito que, na verdade, já foi feita no dia 27 de maio de 2020 pela própria Casa, no valor de 38 milhões de euros, em torno de 200 milhões de reais, e precisou ter uma retificação no Tesouro Nacional, por se tratar do empréstimo externo. Vai ser retificado, já passou nas comissões e amanhã tem um entendimento que será votado. Essa operação de crédito, ela tem uma finalidade. Nunca na história de Teresina, a zona rural vai receber tanto recurso como na gestão do prefeito Dr. Pessoa. Na bancada de oposição, questionamentos em relação ao caráter de urgência das matérias. Alguns parlamentares não se mostram dispostos a aprovar os empréstimos. A opinião é que elas são importantes desde que esses recursos se prove que estão sendo aplicados para o bem da população. Mas o que nós estamos vendo é as obras importantes, a exemplo dessa Avenida Ulisses Marques, que nunca foi dada continuidade, que está atrapalhando ali a mobilidade daquela região importante da Grande Socorro. E a saúde degringolando, transporte público ainda sem uma solução. E por isso é que a gente tende a não votar mais aqui, enquanto se preste conta de grandes obras que estão paralisadas e precisam ser retomadas com a aplicação desse recurso. Tocar nesse ponto de análise com você, porque nós mostramos aqui na sua primeira participação a aprovação de um empréstimo lá na Assembleia e tudo transcorreu com muita tranquilidade, né? Nós ouvimos aqui o relato do líder do governo, a oposição apresentou uma emenda, foi aceita e já das comissões foi para o plenário, operação autorizada. Agora, nós já estamos acompanhando esse trâmite na Câmara Municipal há alguns dias. Será que o líder do prefeito não está conseguindo convencer os colegas, Tássio Cruz? Elias, eu falava na primeira participação em sintonia fina entre Palácio de Karnak e Assembleia. Esta sintonia a gente não percebe na Câmara, principalmente quanto a esses 42 milhões de reais que serão utilizados, segundo o líder de governo, para a construção de casas na Zona Norte. Esse sim sofre resistência, não deve ser votado esta semana. A matéria que já está há mais de um mês na Câmara e na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão Técnica, ela enfrentou resistência, porque segundo os parlamentares que analisaram ali, faltariam documentos, comprovações de como esse empréstimo seria efetivado junto à Caixa Econômica Federal. Então, Elias, eu acho que além, claro, da questão técnica que se analisa na comissão, tem, claro, também a questão política. A gente já viu em anos anteriores empréstimo passar na Câmara sem qualquer definição de onde seria ali aplicado este empréstimo. Então eu acho que é uma clara demonstração que falta sim sintonia da Câmara com o Palácio da Cidade, mas algo que o prefeito tem tentado corrigir quando colocou o João Henrique Souza para articulação política, quando manteve Antônio Zé Lira para tentar dialogar com esses vereadores, um problema que vem desde Adolfo Nunes, passando pelo genro do prefeito, né, André Lopes, que era o secretário de governo, e agora que tenta resolver com João Henrique assumindo essa articulação. Mas as frequências não estão moduladas de forma adequada, viu, Elias? Como é que você analisa esse cenário mais desafiador para a Prefeitura? Próximo ano tem eleição municipal
É preciso começar a mostrar resultados práticos, entregar as obras. Para isso, precisa de dinheiro, recurso e a Câmara Municipal enfrentando entraves. Aliás, normalmente quando a gente acompanha o andamento de uma gestão, a gente sempre observa que o terceiro e o quarto ano são anos de entrega de obras, né? Entrega de ações. Porque normalmente você tem ali o primeiro ano para se organizar, para protocolar esses pedidos de empréstimos, trabalhar ali na aprovação. No segundo ano consecutivo, você tem ali, obviamente, mais um ano burocrático e a partir de então, na segunda parte do mandato, você já chega naquele momento em que para o dinheiro estar caindo na conta e está sendo investido nas obras para beneficiar toda a população. O que me parece é que nesse momento a gestão da Prefeitura de Teresina, ainda por uma questão de articulação política, está correndo atrás do recurso nessa medida, né? Tentando fazer com que os projetos sejam aprovados junto à Câmara Municipal e até que, se o dinheiro caia na conta, tem um tempo ali. Então, é provável que, ao invés de, como a gente observa em outras gestões, o terceiro e o quarto ano sejam anos de entrega de obra, a gente provavelmente vai ter aqui em Teresina, no decorrer deste ano, obras sendo iniciadas e sendo continuadas também durante o ano que vem. Porque, de fato, é, de certa forma, um preço que a Prefeitura paga por não ter acertado o diálogo, o entrosamento político com os vereadores desde o começo da gestão. Agora que, de fato, há uma conversa mais ampliada neste sentido, mas o relógio, obviamente, tem passado e isso está ficando perceptível para a população. Como se sair de uma situação como essa, Otávio? Aliás, eu observava atentamente, mais uma vez, boa tarde a você, ao Tasso, ao João, a todo mundo que nos acompanha. Eu observava atentamente o off da sua reportagem. Eu acho que ele pode ser guardado lá na edição, porque qualquer votação de empréstimos, seja na Câmara Municipal de Teresina, seja na Assembleia Legislativa do Piauí, os argumentos serão os mesmos da oposição. A Prefeitura ou o Governo do Estado apresenta ali as aplicações, onde é que vai ser direcionado, como é que vai ser pago, a questão burocrática, e a oposição sempre vai questionar que está faltando transparência. E é o que o vereador Aloysio Sampaio apresentou, que falta transparência, aonde é que esse recurso vai ser aplicado. Aí vem o líder do governo, diz que vai ser aplicado na zona rural, que a zona rural nunca viu tanto recurso sendo direcionado para obras e ações nessas regiões da capital. Então, é um off que você pode guardar e você vai utilizar ele em qualquer momento que for apresentado pedido de empréstimo, seja na Câmara, seja na Assembleia, porque esse discurso a gente já conhece e ele não deve ficar por aqui. Elias, só uma observação rápida. Esse tipo de discussão, os casos se... Pois não, Tasso? Uma observação rápida, eu falava, e o Otávio falava disso, é interessante como que foi tão rápido na Assembleia, né? Isso. O projeto chegou ontem, uma reunião ontem com os líderes, ele vai para a CCJ, que é obrigatório, né, tramitar nesta comissão hoje, regime de urgência e pronto, já está aprovado. Para a gente perceber como é que a articulação no âmbito estadual funciona de uma forma e no âmbito municipal diferente, né? Eu acho que a gente tem que levar em consideração também o início do governo Rafael. Agora nós temos o quê? 3 meses de governo e a gestão do Dr. Pessoa já se encaminha para o final. Então aquele período de lua de mel com o Legislativo já não existe mais. Eu acho que tem que ser colocada essa pitada também em toda essa questão. É verdade. Para o governador Rafael ainda é uma carta branca. Ele precisa acertar para manter essa capacidade de convencimento junto ao parlamento. Na Prefeitura de Teresina, já se caminha para a segunda metade do mandato, né? Está, de fato, na segunda metade do mandato, e nem tudo são flores. Tem carta nenhuma. Já existem espinhos, não tem carta aí nessa relação. Bom, nós conversamos com o vereador Edson Melo hoje pela manhã, porque ele foi à tribuna destacar que o superintendente no estado do Piauí, do DENIT, Ribamar Bastos, continua. Tem uma questão política aí, mas o doutor Ribamar continua como responsável pelo DENIT. Vamos ouvir o vereador Edson Melo. Realmente foi uma situação em que toda a categoria dos engenheiros, professores de universidade e a comunidade geral, certo, só tem a agradecer. Pela primeira vez se viu um político piauiense de outro partido
indicar pela manutenção de um técnico, no caso o superintendente do DENIT no Piauí, de uma pessoa ligada a outro grupo político. Aí fez-se prevalecer a competência e a técnica do engenheiro Ribamar Bastos. Bom, só para a gente relembrar o nosso público, o doutor Ribamar estava como superintendente do DENIT, né? O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, aqui no estado do Piauí, órgão federal. Estava lá o doutor Ribamar por uma indicação do então senador Elmano Ferrer. Progressistas, bem alinhado ao governo Bolsonaro. Saiu o Bolsonaro, o senador Elmano terminou o mandato, o governo Lula assumiu, o ministro Wellington Dias fez a indicação e o doutor Ribamar supera todo esse cenário e deve continuar à frente da pasta, João Magalhães. De fato, demonstra ser um técnico, né, que tem a habilidade política e a capacidade de dialogar com todo mundo, embora frise-se também que dialogar com o Wellington Dias não é muito difícil, tendo em vista a capacidade que o próprio ministro tem de dialogar, né, com todo mundo. Então, agora é interessante também porque o DENIT é responsável por obras significativas aqui no Piauí. É bom lembrar que o elevado ali do mercado do peixe, né, dentre outros investimentos, eles são de responsabilidades do DENIT. Então, são obras complexas que interferem na estrutura urbana da cidade e, obviamente, que você manter quem já vem ali planejando e executando essas obras, eu acredito que facilita no andamento, né, das obras, até porque a gente sabe que essas grandes obras de engenharia, como também a própria ali, o próprio elevado da Avenida João 23, né, na ladeira do Uruguai, que é uma obra estruturante que está sendo construída. Então, quando você troca uma gestão em meio a essas grandes obras, há naturalmente um atraso. Você mantendo o mesmo gestor técnico ali, pelo menos a gente espera e vai cobrar que a agilidade seja uma característica e um benefício dessa manutenção. E aí vem aquela história, a articulação política sempre precede a questão técnica. A gente comentava agora dos empréstimos que andam no governo do estado, não andam no município, porque a capacidade de articulação política no âmbito estadual, ela obviamente tem sido bem mais eficiente do que no município. Então, quando se há articulação política, obviamente que a questão técnica ela também avança. E a gente pode falar disso também agora na manutenção de Ribamar Bastos, quando você tem gestores que possuem ali uma capacidade de dialogar, obviamente que a questão técnica ela vem sendo beneficiada também em seguida. Interessante a gente destacar, Tasso, a influência do senador Elmano. Eu acabei de lembrar aqui da doutora Alzene Porto, sempre uma pessoa ligada a ele, ele fazendo oposição ao governo do estado, mas ela, por critério técnico também, se mantendo lá à frente da junta comercial do estado do Piauí. Então, um caso semelhante acontece com o doutor Ribamar. Será que tem uma relação amistosa e extra-público, extraoficial entre o senador Elmano e a base governista, Tasso? As coincidências são raras em várias áreas, né, Elias? Mas na política é ainda mais raro ainda e o meio tão pragmático. Eu acho que sim, oficialmente ainda não temos qualquer confirmação, mas sim, é uma sinalização clara dessa proximidade. Mas eu destacaria, Eliezer, 2 pontos importantes. O primeiro deles, Dr. Ribamar precisa, como disse o João, concluir obras cruciais, principalmente aqui na região metropolitana. Viaduto Mercado do Peixe tem mais de 2 anos de atraso. O elevado da Zequinha Freire, da BR, caminha a passos bem lentos. São obras que afetam quase todos os teresinenses. Nós temos pontes na região interior do estado do Piauí, principalmente a região sul, centro-sul do estado, pontes importantes para escoamento de soja para o Maranhão. Então eu acho que ele precisa resolver estes problemas imediatos, que são problemas que tivemos com construtoras, né? Uma série de problemas que nós já destacamos aqui. E o outro ponto, Douglas, Eliezer, é a questão política. Eu conversava com alguns representantes do PT que já criticaram e demonstraram resistência à indicação de Ribamar Bastos, a manutenção dele no DENIT. Segundo essas pessoas com quem eu conversei, essa ligação dele com o governo Bolsonaro era muito forte e fica difícil explicar para a opinião pública uma indicação como essa.
Desde o início da gestão de Bolsonaro, a gente viu fortalecer muito esse discurso do tecnicismo, né? Eu vou indicar técnicos, meu governo vai ser técnico, mas agora, com o início do governo Lula, a gente percebe que tem técnico mais próximo e técnico mais longe, né? Tem aquele técnico que é da sua cota política, tem aquele técnico que não é, e a indicação de Ribamar já sofre, dentro de fileiras petistas, resistência sim. Tem um critério técnico, Otávio, mas o critério político, que seja um técnico aliado, Otávio Neto. Não deixa de andarem juntos, Eliezer, esses dois pontos colocados, tanto pelo Tasso como pelo João. Agora, se você volta um pouco na campanha eleitoral, ou até mesmo durante os 4 anos da gestão Bolsonaro, Ribamar Bastos sempre se manteve como uma postura de técnico. Até as declarações durante as visitas das obras, que ele estava ali acompanhado do senador Elmano, ele nunca foi de defender ali arduamente o governo Bolsonaro, de usar adjetivos para o presidente e para a sua gestão, sempre se posicionou como um técnico. E isso contou muito, porque não teria clima dentro do Partido dos Trabalhadores para uma indicação de Wellington Dias, por mais que o Wellington exerça dentro do PT uma figura sublime dentro dos quadros do partido, ele não seria capaz de conseguir essa indicação, de conseguir empurrar, digamos assim, essa indicação, se Ribamar lá atrás tivesse vestido a camisa, no sentido político da coisa, da gestão Bolsonaro. Então ele se manteve como um técnico, isso contou na sua permanência, e tem um ponto também que contou bastante, que é a questão da continuidade dessas obras já colocadas, inclusive com unanimidade dentro da bancada federal, porque esteve ontem no Palácio de Karnak o senador Marcelo Castro levando Ribamar Bastos ao governador Rafael, fazendo assim uma espécie de entrosamento, e Marcelo Castro defendendo que foi o relator do orçamento da União do ano passado e por isso conhece bem os trâmites que deverão ser seguidos para a conclusão dessas obras aqui já citadas e inícios de outras, como por exemplo o prolongamento da duplicação da BR-343 ali do posto da PRF até a cidade de Altos, tem entroncamento na cidade de Picos, então são muitas obras, são obras importantes que estão no orçamento para este ano de 2023 e que o senador Marcelo conhece bem porque tem sua digital, tem toda a sua articulação lá no orçamento, e aí esteve no Palácio de Karnak ontem com Ribamar Bastos, apresentando ao governador Rafael Fonteles nessa tentativa de entrosar. Então pode haver nesse primeiro momento sim essa rejeição de parte de membros do Partido dos Trabalhadores, mas politicamente e administrativamente falando, a gente já pode cravar que é uma decisão acertada de Wellington Dias em manter Ribamar Bastos no DENIT. Achei muito interessante essa observação do Otávio acerca da postura do superintendente Ribamar, que mesmo ocupando um cargo de indicação política, fez prevalecer a sua postura técnica. Se estava lá como um técnico, não se envolveu com discursos, com narrativas, com bandeiras partidárias. Ele manteve seu olhar focado para o que tinha que ser feito e hoje goza de um trânsito livre, né? Nessas mais diferentes alas políticas e partidárias. Está aí um exemplo interessante, importante, de reconhecimento ao profissional. O vereador Edson Melo é o presidente do Diretório Municipal do PSDB de Teresina. O partido tem 4 vereadores, mas já tem pelo menos 2 aí que podem sair do ninho tucano. Vamos ouvir o vereador Edson Melo sobre esse assunto. Afiliada ao PSDB. Todos esses vereadores estão à vontade para deixar o partido. Às vezes existe aí alguns interesses, às vezes, de sobrevivência política que nós entendemos. A gente aqui é amigo, nós todos 4 vereadores do PSDB são amigos entre si e conversações todas podem e devem acontecer, isso é comum na seara política. Agora, as definições só no próximo ano mesmo. Aí então, João Magalhães, o PSDB tem 4 vereadores. Tem o vereador Paulo Lopes, o vereador Edson Melo, Gustavo de Carvalho e Venâncio Cardoso. Gustavo de Carvalho, já na base do prefeito, com indicações. Venâncio Cardoso, tendencioso ao PT, né? Deve se filiar ao PT para disputar a reeleição. É queda, é déficit no ninho tucano, João Magalhães. É um sintoma de que o PSDB não conseguiu e não vem conseguindo representar
o discurso, a prática de oposição ao prefeito Dr. Pessoa. O partido ficou 30 anos no comando da Prefeitura de Teresina. Em 2020 perdeu, pois o natural era que o partido se organizasse para incorporar, de fato, a visão de ser o partido que contrapõe o modelo de gestão de Dr. Pessoa. O partido teve, obviamente, a morte do ex-prefeito Firmino Filho, o partido perdeu sua identidade do ponto de vista nacional. No interior, no Piauí, o partido realmente nunca foi forte, sempre se resumiu a Teresina. Então, todas essas questões, elas contribuíram e prejudicaram um processo de articulação e de fortalecimento do PSDB. Quando a gente olha para o PSDB em Teresina, a gente observa isso. O partido tem 4 parlamentares, 2, metade da bancada de saída, Você tem nomes como o ex-deputado Luciano Nunes, você tem nomes como o próprio Freitas Neto, mas que são nomes respeitados no cenário político, mas que não possuem, não têm demonstrado, obviamente, aquela articulação política para se apresentarem como candidatos majoritários e que se contrapõem totalmente ao modelo de gestão de Dr. Pessoa. Com esse vácuo na oposição, outros partidos cresceram e hoje você tem siglas que muitas vezes participaram da gestão de Dr. Pessoa, mas hoje incorporam melhor esse discurso de oposição. Faltou militância para o PSDB, a impressão que eu tenho é que faltou a militância aguerrida, aquela política de lideranças comunitárias, sempre muito vinculada ao prefeito Firmino Filho. Passou aquele grupo, praticamente hoje está na prefeitura, Manteve a mesma política de estar vinculada à prefeitura, ocupando aqueles cargos na periferia da cidade, e isso impactou muito numa perda significativa para o PSDB, para a identidade tucana em Teresina, de forma que a gente está no ano que antecede as eleições e o PSDB, de fato, não consegue se apresentar como a força principal da oposição. Pelo contrário, a gente tem o Progressistas, que tem uma estrutura política muito maior que o PSDB aqui em Teresina e que possui todas as condições de levantar, de incorporar a bandeira da oposição de fato ao Dr. Pessoa, já que é uma sigla que nunca participou também da gestão do atual prefeito. Então, é realmente uma perda de identidade, um prejuízo político e uma crise que o PSDB precisa enfrentar em Teresina para chegar mais forte ano que vem. Tássio, PSDB elegeu 4 vereadores em 2020, pode perder 2. O Progressistas elegeu 3, já perdeu 2, Valdemir Virgínio e Neto Angelino já saíram do partido. Seria um enfraquecimento do grupo político, Tássio Cruz? Sem dúvida, é claríssimo, o enfraquecimento. E eu colocaria o prejuízo ainda maior, Eliézer, quando a gente olha para além dos vereadores que devem deixar a sigla, Aqui eu consultava aqui, por exemplo, nós temos o suplente Ítalo Barros, que está praticamente fora do MDB, vai inclusive ocupar um cargo federal, indicação do deputado Marcos Aurélio Sampaio. Nós temos, por exemplo... Castro Neto. Isso, Castro Neto. Castro Neto, aqui na Superintendência do Trabalho e Emprego. Isso, exato. Nós temos também Joninha, que foi candidato, inclusive, pelo Republicanos, deixou o PSDB. Nós temos, por exemplo, a Raíssa, protetora, que teve uma votação expressiva, que também já deixou. Ou seja, é uma situação muito parecida com Progressistas, que a gente vem destacando aqui, com o PDT, que a gente também vem destacando, de uma fuga, de uma saída de muitas lideranças, que no final das contas serviram de base, serviram de captação para que esses 4 vereadores fossem eleitos. Então, o PSDB, partido do candidato a prefeito da situação, conseguiu fazer a maior bancada, 4 vereadores, e hoje sofre com essa debandada de lideranças. Eu diria que Edson Mello e Paulo Lopes terão muito trabalho para tentar manter as suas cadeiras na Câmara. Então, um processo muito complicado de desgaste destes partidos que terão que se reinventar, porque agora o guarda-chuva do Palácio da Cidade não existe mais para protegê-los. Interessante, Otávio, que o partido PSDB, como estando na oposição à atual gestão da Prefeitura de Teresina, ainda investe no discurso da identidade, ainda investe no discurso da comparação entre as gestões, mas de fato no quesito estrutura parece estar diminuindo aqui na capital.
A impressão que fica, aliás, é que o PSDB em Teresina, como partido, sempre foi uma questão muito tímida. No estado do Piauí nem se fala, né? Eram raras as vezes que você via alguém do PSDB, um prefeito ou um vereador, mas em Teresina, como partido, como sigla política, parece que nunca houve esse fortalecimento do partido, mas sim de uma figura que era do prefeito Firmino Filho. Após a morte de Firmino, vocês lembram bem, e o telespectador também, o partido ficou meio que atordoado. Tinha 4 cadeiras na Câmara de Teresina, mas 2 já demonstraram que não se identificavam com a sigla. Os outros 2 permaneceram ali, ora se dizendo independente, ora se dizendo opinião, em determinados momentos votando nas matérias do prefeito. Você não viu nenhum vereador do PSDB ir à tribuna da Câmara fazer um discurso mais firme, mais aguerrido contra a gestão de Dr. Pessoa. E os outros membros do partido, por exemplo, Silvio Mendes deixou o partido para disputar o governo do Estado pela União Brasil. Você teve Luciano Nunes um pouco apático do que se espera de um presidente de uma sigla que foi tão importante durante 30 anos em Teresina. Então você tinha, na verdade, uma figura ali que todo mundo olhava e via nele o PSDB, via nele o Tucano, via nele o 45, que era o prefeito Firmino Filho. E agora a gente observa muito as articulações de bastidores, muita gente dizendo, Silvio Mendes quer voltar para o PSDB para utilizar o 45, para usar as cores azul e amarela, que ficaram muito protagonizadas nas campanhas políticas, mas aí a gente deve se perguntar, até que ponto o teresinense tem identificação com o partido, ou se essa identificação não era com Firmino Filho, até que ponto o teresinense está disposto a retornar ali para a época de PSDB. Então foram 30 anos, houve fadiga de material, isso justifica a eleição do prefeito Dr. Pessoa. Agora, se o teresinense quer voltar lá atrás, aí só 2024 para dizer. Verdade. Bom, nós vamos continuar falando um pouco de sucessão municipal, mas também envolvendo as discussões nos municípios. Nós temos aí uma fotografia dos deputados petistas Flávio Júnior, deputado federal, aliás, deputado estadual Flávio Nogueira Júnior, com o seu pai, deputado federal Flávio Nogueira, selando compromissos políticos importantes com 2 lideranças, personalidades influentes lá na região de Piripiri, João Magalhães. Isso, aliás, é Piracuruca, né? Cidade importante na região norte. O prefeito Assis Mãozinha, vinculando-se agora ao Partido dos Trabalhadores, comandado aí pelo deputado Flávio Nogueira, né, pela liderança do deputado federal Flávio Nogueira, na foto também Dr. Raimundo, expoente importante, né, na história do PSD, mas que por divergência política e estratégica com o deputado federal Júlio César também deixa o PSD e deve ingressar também no Partido dos Trabalhadores. É de fato aquele processo de articulação, os partidos estão se preparando para 2024 e aí os deputados federais, deputados estaduais estão trazendo aqueles aliados que estão fora, que estão em outros partidos, estão trazendo ali para o seu grupo político. No caso de Flávio Nogueira, não é só o prefeito lá de Piracuruca, o prefeito de Palmeirais também está ingressando no Partido dos Trabalhadores, já que é o partido de Flávio Nogueira. É uma forma, claro, de estreitar ainda mais a relação política e de demarcar território dentro, né, da estrutura partidária, dizendo, olha, o partido está aumentando o número de prefeitos filiados e eu estou trazendo estes nomes. Lá em Piracuruca, lá em Palmeirais, em outro município, aqueles diretórios ficam sob a minha responsabilidade, já que o prefeito é da cidade e aquele prefeito é vinculado a mim. Então, é uma estratégia política que vai ocorrer em todos os partidos. O PSD, o MDB também está colocando isso em prática. No MDB, chega prefeito por articulação de Marcelo Castro, chega prefeito por articulação de Temístocles Filho. No PSD, chega prefeito por articulação de Júlio César e Georgiano, mas os outros nomes também que agora estão no partido tentam, de certa forma, atrair líderes. Isso é natural da política e a gente observa que Flávio Nogueira também, claro, já de olho num fortalecimento ainda mais do seu nome, até pensando já numa candidatura majoritária, tentando aí, claro, fortalecer o seu grupo político. Interessante, Otávio, a gente observar que tanto o deputado Flávio Nogueira pai, né, deputado federal, como Flávio Nogueira Júnior estadual, eles vieram para o PT agora na última eleição, né? Não são
petistas históricos, não são daquela militância original lá do princípio, mas por um contexto, claro, com o aval do partido, contribuíram significativamente com a votação que tiveram, né, tanto para federal como para estadual, e continuam, Otávio, trabalhando para fortalecer a sigla. Os dois lá no início tiveram resistências de alas do Partido dos Trabalhadores, tanto Flávio Nogueira como Flávio Nogueira Júnior, e o Wellington Dias teve que entrar em campo, teve que pacificar algumas alas para que essas alas mais radicais aceitassem tanto Flávio Nogueira o pai como o Flávio Nogueira filho. Eu lembro bem da cerimônia de filiação dos dois deputados, e o deputado federal Flávio Nogueira dizia que já tinha sido do Partido dos Trabalhadores, lá atrás já havia sido candidato, já havia feito parte dos quadros. Ele usou o discurso de retorno: estou de volta a essa casa que sempre me acolheu. Flávio Nogueira mais Júnior foi a primeira vez que foi ao Partido dos Trabalhadores. E essa foto, Eliezer, se você observa, tem um sorriso estampado no rosto, tanto de Flávio Nogueira filho como de Flávio Nogueira pai, porque eles têm um projeto a longo prazo, né? Tem um projeto a longo prazo que começa a ser desenhado agora com essas adesões. Assis Mãozinha é uma pessoa importante na cidade de Pedro II, é um líder importante, reconhecido por isso na cidade de Pedro II, e tem se comentado muito nos bastidores uma possibilidade de Flávio Nogueira disputar aí a indicação para uma vaga no Senado. A gente lembra que próxima eleição são 2 senadores. Você tem uma que é natural, que é de Wellington Dias, mas você tem uma outra que se abre aí depois que Ciro Nogueira deixou a base de Wellington Dias e todo esse grupo político. Então abre-se essa oportunidade de Flávio Nogueira ser o candidato a senador, e Flávio Nogueira Júnior sobe mais um degrau, vem para deputado federal. Essas articulações já começaram, essas adesões mostram bem isso. Se esse for o projeto, tem que começar a fazer o dever de casa agora, Cássio. É isso, os amigos falaram bem. Só uma rapidinha sobre a Assembleia. Além da aprovação do empréstimo de 2 bilhões, a Casa também aprovou o afastamento do governador Rafael Fonteles entre os dias 31 de março e 9 de abril, como a gente havia antecipado ontem, viagens à Estônia e também a Portugal. Então teremos aí Temístocles Filho assumindo o governo do estado por cerca de 9 dias, mudança, o que já é protocolar, mas então teremos o MDBista no comando do Palácio de Karnak. Muito bem, obrigado. Otávio Ribeiro Neto, Tássio Cruz, João Magalhães, obrigado a toda a audiência pela companhia. Nós vamos ficando por aqui, retornamos amanhã. Mas antes, amanhã, a partir das 6 horas da manhã, tem Comando Geral, na FM O Dia 92,7. A partir das 7 também, transmissão pela O Dia TV. Às 11h40 na Rádio FM O Dia, tem um jornal O Dia no Ar. Continue ligado na nossa programação e até a próxima.